Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um episódio do Ringue do Fica Esperto. No episódio de hoje, Gary 11, o fundo híbrido aqui da Guard, mas que atualmente está quase uma porcentagem bem relevante em fundos em imóveis de renda urbana versus testes F11. Aqui um fundo muito ativo aqui da TRX, que também é um fundo de renda urbana, mas que agora está com uma pitada de logística. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, os pontos que vou estudar são esses daqui. Começando aqui por um bem polêmico, aqui em gestão. Qual dos dois possui a melhor gestão, GAD 11 ou Testes F11? Então, para começar, nenhum dos dois eu acredito que tenha uma gestão perfeita, tá? Tanto a Guardian quanto o GST XF11 já cometeram alguns erros. A Guardian, ela tem essa estrutura de capital dela super complexa que ninguém consegue entender. Eu já tentei várias vezes e continuo achando uma bagunça. E além disso, é uma estrutura de capital que vai corroendo o VP pouco a pouco. Então, é um fundo que deixa a desejar nesse ponto. Já testes F11, ele também melhorou bastante. A gestão, a gestão tem um passado horrível, né? Já fizeram aqui muita BC no passado. E atualmente a maior BC que eles fizeram foi aquela compra do hospital, o Albert Einstein, né? Um cap rate com risco de desenvolvimento, uma relação risco-retorno horrível. Mas enfim, se fosse dar ponto para algum dos dois, acredito que iria preferir a, a gestão de TRXF11. Então, TRXF11 aqui ganhando o primeiro ponto aqui nesse ringue. Passando agora aqui para diversificação. Diversificação aqui tanto de inquilinos quanto de imóveis. Então, aqui nesse ponto, acho que é uma disputa boa para ver qual dos dois que é pior, né? Questão de diversificação, diversificação de inquilinos, porque ambos possuem uma concentração enorme em poucos inquilinos, né? Que no caso a, o Gani 11 tem aqui com 35% apenas no Carrefour e 22% aqui na Abate e que o Grupo Mateus com 21%. São grupos aqui de empresas listadas em bolsa, grandes grupos. Então, isso aqui é um ponto bem positivo, mas a diversificação em inquilinos deixa a desejar. Já em testes F11 a gente também tem uma situação que é muito similar, né? A gente tem aqui quase 30% no Passaí, que 22% no Mateus, Pão de Açúcar, mas ainda assim uma diversificação melhor, mas que também não é boa. Com relação à diversificação por imóveis, a diversificação por imóveis, acho que dá para falar que ambos possuem uma boa diversificação, diversificação de imóveis por conta da estratégia de renda urbana, compra de supermercados. Então aqui fica uma disputa meio que complexa, tá? Então vou dar uma estrela aqui para cada um. Acho que aqui a gente tem um empate aqui entre os dois fundos na questão da diversificação. Ok. Agora aqui analisando a alavancagem. A alavancagem, os dois fundos, tanto o GAD 11 quanto o Testes F11, utilizam a alavancagem para aumentar o resultado do fundo, né? Melhorar o operacional. Ambos têm características muito similares, né? Os dois se alavancam aqui com contratos atípicos, tendo essa cobertura, é, contratos indexados ao IPCA também, e, no entanto, aqui os dois, acho que o que possui mais alavancagem mais pesada seria testes F11, possui uma alavancagem, um percentual maior do que o de GAD 11.
E aqui no caso Gary 11 tem a questão do estrutura de alavancagem ser ainda mais complexa do que a de testes F11. Mas como eu já puni Gary 11 aqui na questão da gestão, vou dar esse ponto aqui para Gary 11 pela alavancagem inferior do que de testes F11. Ok, partindo agora para o quesito ativismo. Ativismo, os dois fundos são bem ativos, tanto o GAD quanto o TXF11. Aqui no caso, ativismo, estou querendo me refiro a, aqui no caso, a extrair ganho de capital, né? Os dois aqui têm, por ser aquela tese de comprar imóveis de supermercado, varejo alimentício, em que eles compram vários supermercados lá no atacado e depois saem vendendo no varejo. Isso aqui é uma estratégia que é muito efetiva, pois eles conseguem um bom cap rate fazendo essas compras no atacado. Daí depois, como o ticket não é tão elevado assim, apenas poucos milhões de reais, esses imóveis eles têm uma bastante liquidez. Daí eles conseguem fazer extrair bastante lucro dessas vendas, né? Outro ponto relacionado ao ativismo seria o desenvolvimento. Em Gary 11, acho que a gente nunca teve essa questão de desenvolvimento. Agora em TRF11 a gente tem. A gente tem lá o imóvel lá do Albert Einstein. Também tem alguns imóveis em desenvolvimento ali do grupo Mateus. Já em Gary 11, se estou enganado, não teve nenhum, tá? Apesar de que esses desenvolvimentos TRF11 também não são tão positivos assim, pois já é com cap rate pré-definido e não é um cap rate assim tão acima da média não, tá? Mas enfim, acho que ainda assim TXF11 faz mais vendas, extrai mais valor aqui para o cotista. Além de que Gade 11 fez aqui uma venda bem recentemente daquele imóvel lá da BRF, foi anunciado lá em novembro de 2024. Foi uma coisa que, coincidentemente, foi ali perto da emissão, né? Algo que acabou, com certeza, contribuindo com a emissão. No entanto, a venda foi concretizada acho que no mês de fevereiro ou de março. E até agora não vi nada de resultado aqui para o fundo, não, tá? Não se refletiu aqui no rendimento. Se vocês forem é, ver aqui na DRE também, não notei nada de diferente aqui na DRE do fundo, aqui na receita de operações de logística, não tem nada aqui refletindo essa venda. Na verdade, a receita até caiu. Então, eu imagino que o lucro com essa venda tem ficado em um dos dois fundos que Garion se carrega lá nessa estrutura de capital. Então, aqui um caso negativo, fizeram a venda, tiveram um bom lucro, mas ficaram retendo, né? Então, aqui por isso que motivou esse meu, esse meu ponto extra aqui para testes F11. Ok, avaliando agora os imóveis, qual dos dois fundos possuem o melhor portfólio? Como já disse, ambos têm uma estratégia bem parecida de renda urbana com os supermercados. É uma tese que eu gosto bastante, são imóveis que atendem bem os clientes, né? Então aqui eu vou avaliar pelos demais imóveis do portfólio. E aqui no caso, TSF11 possui esse 5% em hospital, lá do Albert Einstein. Aqui melhor pegar pela receita, né? Seria 8% em hospital. Já H11, a gente tem a figura aqui do imóvel da BAT, né? Que seria aqui um imóvel misto entre industrial e de logístico, que não me agrada muito, tá? É um caso que acredito pode vir a dar problema quando tiver o término do contrato atípico lá em 2027. Já que se trata de um imóvel
A Souza Cruz ela não opera mais a indústria que possui lá. Era um imóvel que era para um foco industrial, mas devido à questão de IPI e competição com os legais, né, acabou que eles desativaram essa fábrica. Então, essa fábrica lá é um pepino para Gari 11 daqui a um tempo. Eles falam que atualmente utiliza como logístico, mas enfim, é algo a se preocupar. Por isso, vou dar um ponto aqui para TRX F11. Em questão de localização. Então, esses móveis de renda urbana de supermercados, eu gosto bastante. A gente tem aqui, como eu falo, temos pesquisas listadas em bolsa, Carrefour, Mateus Mix, aqui o Grupo Açaí. O pessoal ele quer que tenha seus supermercados em locais muito bem movimentados, né? Que eles têm no contrato atípico de 10, 15, não sei se até de 20 anos. Então eles não iriam fechar um contrato de tão longo prazo em um lugar que eles não fosse bom, né? Então por isso que eu acredito que esses imóveis de renda urbana tem uma excelente localização. Já nos demais imóveis, aqui no caso do hospital, TGF11, o hospital é muito bem localizado lá, o Albert Einstein, está muito bem localizado. E já esse daqui do imóvel da BAT, eu tenho aqui alguns questionamentos, mas o imóvel está muito bem localizado aqui no Rio Grande do Sul. Está bem perto aqui, está em Leste Mile, quase já um renda urbana. Então, aqui no quesito localização, vou dar ponto aqui para os dois, tanto para GAD 11 quanto para TRX F11 em localização. Agora aqui em tijolo raiz. Aqui é uma disputa de dois fundos que vão mandar ruim nesse quesito, tá? Se estivesse competindo aqui com o outro, com certeza eles perderiam. GAD 11 é estrutura de capital, nem se fala. A gente consegue entender o que acontece aqui dentro do fundo, né? Uma estrutura bem complexa, que está uma alavancagem muito grande. O yield, eu não consigo definir o resultado recorrente do fundo. Já em TSF11, está agora aqui ainda mais, menos tijolo raiz. Começou agora a se meter nesse negócio de trocar imóveis por cotas. Aqui no momento que eu estou gravando, no sábado dia 14, a gente ainda nem sabe quem que é o vendedor dos novos imóveis que deu emissão dele. Enfim, são fundos bem ativos. O ativismo tem o seu lado positivo, né, de destravar valor, mas também acaba sendo o tipo de fundo que um perfil de investidor não gosta, né? O tipo de fundo que você tem que acompanhar demais, é muita coisa acontecendo, você tem que avaliar se a movimentação é positiva ou não. Então, esse é um ponto que eu vejo que é muito demandado pelos investidores de fundos de tijolos. E ambos não se dão bem aqui com essa questão de tijolo raiz. Ambos aqui, tanto o Gary 11 como o TFF11, eu tenho dificuldade em mensurar o resultado recorrente dele. Então, vou dar ponto para nenhum dos dois. Tijolo raiz aqui, ambos pecam bastante. Ok, agora aqui então, avaliando a questão do yield, qual dos dois possui o melhor yield? Que Gary 11, no momento que estou gravando, está oferecendo dividend yield de 0,96%. Enquanto isso, TSF11 está oferecendo um dividend yield de 0,92%. Então, o dividend yield bem parecido. No entanto, a SGF11 está na política de distribuição aqui de final de semestre bem agressiva. Inclusive aqui no final de junho também já tem uma projeção de um dividend yield mais elevado. Enquanto que em GAD 11, por enquanto, não temos nada aqui de rendimento extra agora para junho de 2025. E além disso, conforme já falei outra vez, aqui em GAD 11 a gente tem um dividend yield elevado, mas o patrimônio vai se corroendo ao tempo devido à alavancagem dele. Então, vou dar ponto aqui para TRF11, aqui também para yield. Então, aqui no final das contas, ficou 6 a 3 para TRXF11. Então, TRXF ganhando aqui nessa disputa.
Deixe os comentários o que vocês acham. Se vocês pensam que TSF11 também ganha nesse com bastante folga. Então é isso. Peça seu like, se inscreve aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima.